Fui convidado para falar sobre oração e eu acho isso um milagre. Primeira coisa, a oração é um grande mistério. Eu sei que tem pessoas que têm muita intimidade com Deus na oração, mas mesmo assim ela continua sendo um mistério. Até porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, diz que nós não sabemos orar nem orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, logo, oração é entrar num espaço de mistério para tentar falar a linguagem de Deus. E nós temos a convicção de que nessa relação com Deus, na oração, o Espírito é aquele que faz essa mediação. Mais ou menos, é só para figurar como é que eu entendo essa mediação. A gente está falando uma coisa e o Espírito Santo fala, não é isso que ele quis dizer. Na verdade, é isso aqui, é que ele não está entendendo direito. Tanto que Jesus diz que tudo aquilo que nós pedíssemos em seu nome ao Pai, ele fazia o quê? Ele faria. Então não existe oração em nome de Jesus que não seja respondida. É claro que não é só usar o nome de Jesus, mas é quando nós oramos ou quando nós vivemos, devemos orar e viver como Jesus, de tal maneira que o Pai diz, claro, responde. Mas a oração é esse espaço de mistério, de relacionamento que Deus nos convida. Também tem uma coisa que eu já ouvi muito, mas eu não acredito nisso. Não sei se você acredita, mas a Bíblia não me mostra isso. Alguém diz o seguinte, nós temos que... A oração muda a mão de Deus. Aí eu fico pensando, como que seria isso? Deus estendendo a sua mão para um lado e a gente orando e ele fala, tá bom, vocês me venceram, né? Eu acho que não cai muito bem. A oração é entrar num lugar de soberania, onde na verdade a oração não muda a mão de Deus, a oração muda o meu coração diante de Deus. É o meu coração que é difícil inclinar para onde Deus quer. Por isso o lugar da oração convence o meu coração para o lugar que Deus quer. Então quem sai transformado da oração não é Deus, sou eu, somos nós. Então pensando em tudo isso, eu escolhi um texto para falar com os irmãos nessa noite, porque olhando para as Escrituras, para a vida de Jesus, que era um homem de oração, Jesus vai mostrar isso, sobe ao monte para orar, vai ficar no lugar em quietude para orar. Jesus está sempre nessa relação com o Pai, numa vida de oração, mostrando para nós que o caminho é esse. Mas eu escolhi um texto nessa noite para nós pensarmos e falarmos um pouco, baseado na história de uma mulher, que eu acho uma história extraordinária. E não é qualquer mulher, é uma mulher que carregava sobre ela uma vergonha, era uma mulher humilhada em sua sociedade e na sua própria casa. Tal era a sua humilhação que o texto que a gente vai ler vai dizer que ela estava amargurada de coração. É a história de Ana. E eu queria que você abrisse então no primeiro capítulo do livro de Samuel. E eu escolhi para nós vamos ler do versículos 9 ao 18. E eu escolhi um título: Grandes histórias começam com pequenas orações, ou em momentos de sofrimento. E a gente vai ver isso no texto. Queria convidar você a ler comigo. Diz assim o texto: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, amargurada, atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial.
porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, olhe que palavras fortes, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por essa semana abençoada em que essa igreja se coloca na tua presença em oração. Que bênção é poder o teu povo estar reunido para buscar a tua presença, sabendo e entendendo que não há como caminharmos na vida com Deus, não há como sermos uma igreja segundo o teu coração, se não estivermos no lugar da oração, buscando a tua presença, expondo o nosso coração ao Senhor. Oramos para que o Senhor continue abençoando essa semana e especialmente nos abençoe nessa noite através da leitura e da exposição da tua palavra. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Grandes histórias começam com pequenas orações. Eu diria até com pequenas confusões. O contexto desse momento de Ana é muito interessante porque o livro de Samuel vem logo seguido ao livro de Ruth, mas na sequência seria o livro de Juízes. E o livro de Juízes termina com a frase, no capítulo 21, 25, dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava reto. Então o livro de Juízes mostra que havia uma falta de liderança. O povo fazia muito bem o que entendia. E a gente vê que o livro de Juízes é uma gangorra espiritual, né? O povo peca, se arrepende, Deus levanta um juiz, o povo peca, se arrepende, e aí vai mostrando essa necessidade de ser levantado alguém que inspirado por Deus, guiasse o povo. E há um vácuo, uma expectativa por uma liderança, por alguém que fosse levantado por Deus para conduzir o povo. E o livro de Samuel começa justamente nesse vácuo, mas começa com uma história improvável. Começa com a história de uma mulher estéril, que não podia ter filhos. Isso tem alguma semelhança com alguma história da Bíblia que você conhece? Todas as histórias, quando Deus se revela para dar uma promessa, começa exatamente no Antigo Testamento, boa parte das histórias, com a história de uma família que não podia gerar filhos. Deus diz para Abraão: de ti farei uma grande nação. Qual era o problema de Abraão e de Sara? Não podiam gerar filhos. Qual foi o problema de Isaac e de Rebeca? Não podia gerar filhos. E assim essa história vai, de Isaac e Rebeca, de Jacó e Raquel, essa história vai se sucedendo. O que é que o Antigo Testamento, o texto do Antigo Testamento nos mostra? Que essa história não é a história do povo, é a história do Deus do povo. Não é uma história de heróis, mas é uma história de um Deus que promete e cumpre a sua promessa. Não é diferente na história dessa mulher chamada Ana. Veja que Deus está preparando o cenário para trazer essa figura de liderança que depois vai escolher o grande rei de Israel, que é Davi. Mas começa com a impossibilidade, com a história de uma família que sofre. Uma mulher que está amargurada, atribulada, ansiosa e aflita. Porque nós sabemos muito bem que no Antigo Oriente ou no Antigo Israel, não ter filhos era sinal de ser uma pessoa amaldiçoada. Era alguém que estava em desonra, e ela sofria isso dentro da sua casa. O começo do livro vai dizer, mas ela tinha isso de tal maneira perturbando a sua alma, que Ana parece uma mulher depressiva. Parece não, acredito que seria, com os traços que o texto apresenta da sua condição. É uma mulher que sofria porque não podia gerar. E aí, essa história vai nos levar a uma situação de humilhação, vergonha, tristeza, amargura, de adoecimento da alma. Alguém que está adoecida. E eu sei que tem muitas histórias nos nossos dias, de alguma maneira, que se assemelham a essa história. Nós vivemos numa sociedade que tem sofrido muito, adoecido. Esses dias atrás eu ouvi relato de pessoas que dizem: eu pensei na morte. E a gente olhando externamente, a gente pensa: como que essa pessoa pôde chegar a essa conclusão
que aparentemente é uma pessoa tão bem. Nós vivemos uma sociedade adoecida. Nós vivemos em meio a pessoas que têm adoecido por ansiedade, por depressões e por várias doenças da alma. Ana carregava consigo isso. Ela não sabia o que Deus estava planejando. Deus sabia, mas ela não. E é muito interessante que as histórias que nós vemos da Bíblia, sempre o sofrimento está cercando essas famílias da Bíblia. E aí eu penso o seguinte, diante dessa situação, qual o caminho que nós devemos tomar quando nós estamos adoecidos, quando nós estamos em sofrimento? Nós temos uma possibilidade. Possibilidade que nos apresenta é nós devemos murmurar. Podemos murmurar, reclamar da vida. Porque Deus me abandonou. Nós vemos isso, o salmista falando muito em muitos salmos. Por que eu grito e o Senhor não me ouve? Nós vemos um outro profeta, Abacuque, no começo do seu livro, ele diz: eu grito violência, eu estou vendo mal, e eu falo com o Senhor, isso porque o Senhor me faz ver e não me responde. Lembra da história de Abacuque? O Salmo 73, o salmista Asaf, ele vai dizendo assim: olha, bom é Deus para Israel, seu povo, quanto a mim os meus pés quase resvalaram. Quando vi a maldade prosperar. Quando eu vi o ímpio, aquele que não teme a Deus, prosperando, fazendo mal, e ele, como se ele dissesse: enquanto eu fazendo bem, eu não via o bem do Senhor. Muitas vezes nós entramos nesse lugar de crise, porque não vemos. Às vezes a gente tem medo de fazer esse tipo de oração, não é verdade? Ah, não, meu Deus, não vou falar isso não, se a coisa já está ruim, sem eu falar, imagina eu falando. Mas os salmos não tem essa trava. O salmo é justamente a expressão da alma no momento em que a alma está vivendo aquilo diante de Deus. Salmo de Lamentações. Você já leu o livro de Lamentações? O livro que foi escrito pelo profeta Jeremias, lamentando a queda do povo de Deus. É um livro extremamente difícil. O profeta Abacuque faz essa oração no capítulo 1, dizendo: eu estou vendo a violência, o mal se aproxima. Eu clamo e não vejo resposta. É o começo. O começo da história de Ana também é um começo assim. Mas ao invés de Ana escolher o caminho da murmuração, ela escolhe o caminho da oração. Ela decide derramar o seu sofrimento e a sua dor e a sua tribulação. O texto diz que ela chorava copiosamente, abundantemente. E eu acho que é o caminho que todos nós somos apresentados diante das aflições que sofremos. Eu já fiz muito eu não sei quantos, não conto, mas já fiz alguns velórios. Mas um dos velórios mais tristes que eu fiz foi de uma menina de 2 anos de idade. Conheci os seus pais, um casal de missionários jovens, serviram em Jocum, o irmão falou aqui, serviram na África 1 ano, tinha um casamento, sonhos de ir para a China, e eles casaram, tiveram o primeiro filho, e disseram: agora nós queremos ter o segundo, porque depois nós queremos nos preparar melhor para o campo. E esse segundo era uma filha, tinha 2 anos, a menina uma coisa linda, inteligentíssima. De repente ela percebeu ela adoecida, e quando foi ver, a menina foi diagnosticada com um câncer, e o médico falou: não tem mais quase dias de vida, porque como o organismo dela está em pleno desenvolvimento, o câncer se desenvolve na mesma velocidade. Aí tem um nome lá complexo. Essa mãe se desesperou e começou a orar, e aí nós também soubemos, eles moram no interior de São Paulo, colocamos a igreja para orar, todo lugar que eu ia eu falava, e vamos orar, e ela disse, ela tinha 5 dias de vida, resistiu 30, fizeram aplicações e tratamentos, falou: olha, se ela resistir, eu lembro que eu fui de férias, próximo da cidade deles, falei: vamos visitar esse casal. Cheguei lá, eles estavam arrasados. Eu lembro que a menina, brincando ainda com vida, ela falou: dá para acreditar que ali tem um câncer matando a minha filha? Como é que a gente faz? Nessas situações eu nunca oro assim, Deus cura, no sentido de... Eu oro, claro, pedindo isso, mas eu digo: Deus, faz a tua vontade, porque a gente não sabe. Eu não gosto de gerar falsas expectativas no coração das pessoas, irmãos. Eu penso que quando Jesus orava, ele dizia: levanta e anda, não é? Ressuscita. Mas eu tenho muito cuidado para não gerar uma expectativa que Deus não está dizendo.
Então eu lembro que nós fizemos um culto naquela casa daquela criança, com os pais, e oramos e choramos com eles, porque nós trabalhamos muito, trabalhamos no centro de São Paulo, fazendo missões, pregando o evangelho. Aquele casal é uma bênção. Eu falei, gente, eu não sei nem o que dizer para vocês, mas eu quero abraçar vocês, dizer, vocês não estão sozinhos, vocês têm uma família, nós estamos orando, estamos sofrendo com vocês, estamos diante de Deus chorando e pedindo por essa criança. 15 dias depois a criança faleceu. Não teve jeito. Ela falou, Jafé, a minha filha não reclamou, ela não chorou com dor, ela teve só medo, em algum momento. Mas aí nós fomos cantando, e ela foi cantando, e ali ela adormeceu e morreu. Bom, eles estavam em São Carlos, eles me ligaram e falaram, nós queríamos que você fizesse o velório. Imagina, eu peguei o carro e fui até São Carlos. E fiquei ao lado daqueles pais e alguns familiares, ninguém entendia nada. A primeira coisa que eu disse, eu não vim explicar a morte, gente, porque quem tem explicação para isso? Eu não tenho. Eu só sei dizer que há um Deus que é soberano, que chamou a Belinha para os braços dele. E só ele sabe, só nós vamos entender na eternidade. Fiz aquele velório terrível, abraçamos. A menina pregou, a mãe dela, chorou, cantou. Ela estava num estado de emoção muito forte. O que é que eu percebi nisso? Que existem situações na vida que nós só podemos consolar, estar junto, ao lado, sofrer junto. A Bíblia diz o quê? Chore com os que choram. Não tente se alegrar com quem está chorando, vai dar errado. Chore, esteja ao lado, abrace. É dessa maneira que o Espírito Santo Consolador se manifesta. Então, essa família ficou, até hoje, está num estado de bastante tristeza e luto, e vem lutando com isso. E eu olhei para essa história de Ana e lembrei desse sofrimento de alguém que não podia ter filhos, e ela escolhe a oração. Muitas vezes nós não entendemos as coisas, não é verdade, irmãos? A oração não é um lugar para a gente entender a mente de Deus, como se nós fôssemos absorver a sua mente, para aí termos uma resposta. A oração é um lugar para se entregar, para derramar o coração, para demonstrar as nossas fraquezas. Eu costumo dizer, oração é o caminho dos fracos. Não é o caminho dos fortes, porque o forte resolve-se por si mesmo, mas o fraco demonstra dependência. Oração é uma entrega, um lugar de dependência, é um lugar de derramar-se. Ana está pedindo alguma coisa. Eu falava esses dias com a igreja, qual é a recompensa da oração? A recompensa da oração não é o milagre, a resposta de Deus. A recompensa da oração é o lugar da comunhão, é saber que Deus ouve. Não é a resposta, mas é saber que na oração nós somos ouvidos. A nossa oração é acolhida. E Ana vai. O texto que nós lemos no versículo 10 na Bíblia, a mensagem, diz que a Ana estava aflita, desconsolada, ela orava. Muitas vezes o sofrimento e a aflição é tão grande que nós perdemos o caminho da oração. E às vezes o nosso sofrimento pode se transformar num ídolo. Nós nos prostramos diante do sofrimento ao invés de nos prostrarmos diante de Deus. Às vezes o sofrimento é tal que ele tenta nos afastar da presença. Porque Ana, quando vai e ela chora, diz o texto que ela não consegue dizer palavras, mas ela fala do coração e os seus lábios apenas se movem em choro. Porque também a oração é silenciar-se diante daquilo que você não entende, diante da dor que você sente, do sofrimento que você enfrenta, da dificuldade que você atravessa. É confiar que Deus conhece o seu coração. Porque eu lembro de um pregador que ele dizia o seguinte: Deus não ouve palavras, Deus ouve a intenção do nosso coração. Porque, como diz o apóstolo Paulo, as palavras elas podem ser confusas e podem não transmitir a realidade. Mas aonde Deus olha? Deus olha o coração. Todas as vezes que Jesus se encontrava com alguém e alguém falava alguma coisa, o texto diz: conhecendo-lhes o coração. Deus está muito mais preocupado com o que está dentro do nosso coração do que com as nossas palavras. Porque as nossas palavras, às vezes, elas não são claras. E Ana vai, e ela aflita, ela se derrama. Não podemos esperar o melhor momento espiritual para orarmos. Ao contrário,
no momento de maior debilidade e fraqueza, é que devemos cair de joelho diante do Senhor. Porque a fraqueza é justamente essa capacidade que a vida nos dá de cairmos de joelhos. Eu penso que a fraqueza é isso que vai tirando da gente a força até que a gente caia de joelhos. Quantas pessoas endurecidas, quantas pessoas de coração duro, que somente o sofrimento as leva de joelho diante do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios o seguinte: ele recebe um espinho na carne e por 3 vezes ele ora ao Senhor. Pede ao Senhor por 3 vezes. Qual é a resposta de Deus? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz: por isso eu me gloriarei muito mais na fraqueza, nas aflições, no sofrimento. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. A oração é um lugar de fraqueza, de dependência, de reconhecimento da graça de Deus, que é maior do que o meu sofrimento, a minha dificuldade, o meu problema, aquilo que eu não compreendo. É maior do que enfrentar a situação da morte de uma filha de 2 anos. Eu lembro que essa mãe dizia o seguinte: eu não entendo porque o meu Senhor fez isso, mas eu continuo crendo nele. E ela diz para mim: e não é fácil dizer isso. E eu imagino que não seja mesmo. Mas o apóstolo Paulo diz que o lugar da fraqueza, então nós não devemos esperar o melhor momento, a euforia para a oração. Pelo contrário, os momentos de calamidade, de dificuldade devem nos levar à presença de Deus, mesmo que nos falte palavras. Ana fez isso. E nós devemos fazer o mesmo. Devemos procurar o caminho da oração. É muito interessante quando alguém diz assim: não, eu estou tão mal que eu não vou na igreja. Eu falo: gente, mas agora é a hora. Mas é que eu não tenho força. Eu sei que não tem às vezes. Eu entendo muito bem isso. Eu entendo quando a irmã falou. E a gente não deve fazer determinados tipos de pergunta para as pessoas. Primeiro você tem que ser sensível para observar. A gente vai ver o que é que ele fala. Ela está o quê? Está bêbada. Eu fico pensando, irmãos, esse caminho de Ana. Uma mulher em sofrimento, ela procura o templo do Senhor, o lugar da adoração, do sacrifício, encontra um sacerdote, alguém que devia fazer a mediação entre Deus e a pessoa naquela época. O que é que ele encontra? Uma pessoa insensível. Eu fico pensando, nós não podemos ser os Elis no caminho das Anas. Insensibilidade. A Bíblia vai mostrar que esse homem estava tão insensível que mais à frente Deus fala e ele não entende que é a voz de Deus. E aí eu fico pensando, um chamado e uma atenção a nós, todos nós, servos de Deus, mas principalmente aqueles que ocupam lugares de liderança: não sejam insensíveis. Cuidado com a insensibilidade com relação ao sofrimento do outro. Sabe aquela coisa de dizer: deve ser isso. Essa pessoa também não faz aquilo. Essa pessoa também não é assim. E começa uma coisa maligna. Essa mulher, além de todo sofrimento, é julgada pelo seu sofrimento. Quantas pessoas são julgadas pelo seu sofrimento ao invés de serem acolhidas no seu sofrimento? Pense em Jesus. Quando ele encontra as pessoas no caminho, Jesus não põe sobre essas pessoas aquilo que talvez nós colocaríamos. Jesus faz perguntas. Por que você está assim? Olha a pergunta. Por que vocês andam no caminho falando sobre essas coisas? Ele encontra a mulher e diz: você pode me dar um copo com água? Ele não vai dizendo: eu vou pregar o evangelho, você é uma pecadora. Não. Ele vai conversando. E nesse caminho, nós precisamos ser facilitadores para que as pessoas em sofrimento sejam acolhidas no lugar da oração, da adoração. Isso requer de nós sensibilidade, requer de nós oração, para que também sejamos sensíveis à dor alheia. Eu estou contando os exemplos assim, mas só para... Esses dias eu fui num outro velório, e a pessoa tirou a própria vida, um jovem. Foi muito difícil. Conversando com a mãe, quando eu cheguei, ela me conhecia de um outro velório. E quando eu cheguei, ela disse: por favor, pastor, faça uma oração aqui por nós. O que é que você diz numa hora dessa? Eu sempre digo a mesma coisa. Eu não vim para responder perguntas das quais eu não tenho resposta. Eu vim para consolar.
E aí nós temos que ter sensibilidade. Porque ninguém percebeu que aquele rapaz estava com aqueles desejos. Ninguém, da família, a esposa, ninguém percebeu. E nós precisamos estar sensíveis para perceber as Anas, as pessoas que estão em sofrimento, para poder acolhê-las e ajudá-las para que elas tenham uma experiência com Deus. Ana então se derrama, e mesmo sendo incompreendida, ela é humilde. Porque ela diz, não, eu não estou embriagada, eu não sou filha de Belial. Pelo contrário, eu estou ansiosa, eu estou aflita, eu estou buscando a Deus, eu estou derramando a minha alma. Eu acho essa persistência de Ana muito bonita, é uma ação de Deus na vida dela que leva ela à oração. E Ana não sabia que tudo isso que ela estava passando, o que viria no futuro, porque nós muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou sempre, não temos dimensão daquilo que nós estamos colocando diante de Deus em oração. A oração é coisa séria. Quando nós falamos que na oração nós falamos com Deus, invocamos o nome de Deus por meio de Jesus, é uma coisa séria. Nós estamos falando com aquele que pode transformar qualquer realidade. Nós não falamos com Deus morto, com Deus que é uma estátua. Nós falamos com Deus vivo, atuante, criador, poderoso, salvador. Pode realizar qualquer coisa. Isso impõe sobre nós temor e tremor a nos aproximarmos dele. E confiança de que ele ouve. Ana tem essa confiança e Ana faz um voto. E é interessante que Ana diz o seguinte: eu vou entregar essa minha resposta ao Senhor. Eu vou entregar. Tem uma coisa que a gente não deve esperar nunca. A gente não deve esperar reconhecimento em nossas orações. E muitas vezes a nossa oração é solitária. Sabe por que eu digo isso? Porque quem nos dá o maior exemplo é Jesus. Lembra Mateus capítulo 25, 26? Ele está no Getsêmani, no seu momento de maior intensidade, de angústia e sofrimento, porque ele está vendo o que ele vai sofrer para nos salvar. E ele convida 3 amigos para ir para o monte. E ele diz, a minha alma está angustiada. E ele convida os 3. O que acontece com os 3? Eles fazem o quê? Dormem. Se o nosso Senhor, na sua angústia, sentiu-se solitário, nós também enfrentaremos, de certa maneira, a solidão em alguns momentos da nossa vida. Mas nós não devemos desanimar. Porque assim como o Senhor persevera em oração, Ana também continua perseverando. O sacerdote ali não percebe o seu fervor na oração. Confunde o fervor com a embriaguez. Assim como os discípulos não percebem a profundidade da angústia do seu mestre. Preferem dormir. Jesus fala, vocês não conseguem perseverar comigo 1 hora. É bem desafiador pensar sobre isso, mas eu acredito que esse também, muitas vezes, vai ser o nosso caminho. Mas não desista. Não desistamos. A oração é o nosso lugar de encontro e o nosso lugar de derramar a nossa alma. Muitas vezes eu e você, quando estamos sofrendo, em dificuldade, geralmente a gente põe para fora em palavras que às vezes se transformam em murmuração. Eu não estou dizendo que você não deve falar dos seus sofrimentos, mas eu quero dizer para você e para mim e para todos nós que nós temos um lugar onde podemos derramar a nossa alma. Um lugar onde nós podemos lamentar. O lamento é uma coisa que a gente não fala muito nos nossos dias, porque nós somos ensinados a dizer que está tudo bem. E nós somos mais que vencedores. E que vamos vencer. E que vai dar certo. E quando não dá certo, tem que fazer o velório de uma menina de 2 anos. Imagina se eu falo para ela, vai dar certo. Deus disse que vai dar certo. Isso aí não é oração, não é aconselhamento. Isso aí é jogar sorte. Nós temos um lugar de lamento e nosso Deus entende isso. Porque Ele sabe que nós somos pó. O salmista Davi disse, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Pó. É o que nós somos. Pó.
frágeis, limitados, cercados por tentações e pecados. Por isso, a oração deve ser o lugar onde nós devemos correr para em Deus sermos fortalecidos, como disse o apóstolo Paulo, e recebermos de Deus a sua palavra que diz: a minha graça te basta. O escritor aos Hebreus diz que nós temos agora um novo e vivo caminho, por isso nós devemos entrar ousadamente na presença de Deus, onde receberemos do seu trono favor e graça em tempo oportuno. A oração não é um lugar de poder nesse sentido, a oração é um lugar de fraqueza, mas que nesse lugar nós somos fortalecidos, somos renovados. Por isso a igreja não pode viver sem oração, um crente não deve viver sem oração. Na verdade, não existe vida sem oração. E Ana então vai para esse lugar, nós não devemos esperar. Agora é interessante que Deus decide responder a Ana. Por que Deus decide responder a Ana, gente? Não é só por causa do pedido de Ana, entende? Não é só por causa do seu sofrimento. É claro que Deus vê o sofrimento, mas nesse sofrimento Deus tinha um propósito, tinha mesmo. Qual era o propósito de Deus? Trazer Samuel. Samuel não era a resposta de Deus para Ana. Samuel era a resposta de Deus para o povo de Deus. Então muitas vezes na nossa oração nós estamos focados em uma resposta imediata, mas Deus, na sua soberania, no seu plano redentivo eterno, está olhando muito além. Por isso eu pensei que grandes histórias começam com pequenas orações, até com pequenas confusões, como ela foi confundida, mas Deus decide responder a Ana. Só que nós precisamos aprender uma coisa: quando Deus dá Samuel, Samuel diz: esse menino não é meu, é do Senhor. Nós precisamos aprender que a resposta das nossas orações não deve ser só nossa. Não é só para me abençoar. Não é só para tornar a minha vida feliz. E quando eu penso nisso, eu lembro da oração que Jesus nos ensinou. Em Mateus capítulo 6. Ele diz: quando vocês orarem ao Pai, vocês orem como? Pai, o pão nosso. Pai nosso, o pão nosso, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não é uma oração individualizada, não é uma oração para mim, é uma oração para nós. O resultado da sua oração deve abençoar a muitos. Deve ser uma bênção para você, mas deve ser uma bênção para os outros. Se for para mudar a sua vida, se for para mudar a igreja, deve ter uma coisa mais ampla, um objetivo mais amplo, um fruto mais amplo, que abençoe aqueles que estão ao lado. O pão é nosso, não é meu. Quando na oração sacerdotal, Jesus ora por aqueles que o Senhor vai enviar. Entende? A oração ela tem uma amplitude no outro, e não somente para mim. Oração egoísta, a gente não vai encontrar na Bíblia. Quando a gente encontra, a gente vai ver que o cara não estava muito legal. Quando os apóstolos oram em Atos, diante da ameaça, lá no capítulo 4 de Atos, diante da ameaça de serem mortos, ele diz: nos dê coragem para continuar pronunciando o Evangelho. Eles não oram assim: livra-nos do nosso perseguidor. Ele diz: não, dai-nos coragem. Dai-nos coragem para continuar proclamando o Evangelho. A oração, ela tem uma amplitude maior, ela alcança o outro. A oração de Ana respondeu e abençoou, mas ela devolve aquele menino, entrega ao Senhor. A gente vai ver isso no mesmo livro de Samuel, no capítulo 20, no versículo 24 do capítulo 1. Havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha, um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli, e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Imagina a vergonha de Eli. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles fazem o quê? Eles adoram juntos. O fruto da oração, meu, seu, nosso, da igreja,
deve levar à adoração coletiva, como a irmã aqui. Vamos celebrar o que Deus fez, vamos celebrar junto. Essa bênção não é só sua, é nossa. Essa conquista, essa alegria, assim como o seu choro é meu, a sua alegria também é minha. É nossa, é coletiva. É o pão nosso, é o perdão nosso, é o Pai nosso que nos abençoa. E Ana entrega esse menino, e é interessante que o capítulo 1 fala da sua amargura, da sua aflição, da sua ansiedade, da sua tribulação, mas no capítulo 2 ela canta. E esse cântico de Ana é muito parecido com um outro cântico do Novo Testamento em Lucas, que é o cântico de Maria. Maria canta quando recebe de Deus a promessa, e ela canta dizendo: o Senhor deu um Salvador. Veja, o presente de Deus para Maria, que era Jesus, não era dela. O anjo diz: esse menino vai salvar muitos. Então, quando nós orarmos, a nossa oração tem que ter dimensão também coletiva. No outro, o que a resposta de Deus na minha vida traz para o outro? Traz para o meu irmão, para a minha irmã, para a coletividade, para a igreja. A resposta de Ana não somente a deixou feliz porque ela se tornou uma mãe, mas Ana pôde gerar no seu ventre uma resposta de Deus para um povo. Talvez aquilo que nós estamos orando pode gerar um fruto que vai abençoar nações, outros lugares, outras famílias. E eu termino com essa menção ao cântico de Ana. Aquilo que começou na aflição, termina na adoração. E é assim na nossa vida. O salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. O sofrimento, ele pode nos acompanhar por muito tempo, mas um dia ele cessa, nem que seja na morte. Se você acha que isso é terrível, eu digo, a morte não é terrível para nós. Porque a morte nos coloca diretamente na presença de Deus eternamente. Então, nós não nascemos para a tristeza eterna, nós nascemos para a alegria eterna. Nós não nascemos para a morte eterna. Em Jesus Cristo, nós renascemos para a vida eterna. Então, tem um cântico que diz assim: eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Eu gosto desse cântico. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. É como se a gente dissesse: você acha que você vai me perturbar a vida inteira, mas eu vou sorrir de você. Por quê? Porque Jesus na cruz levou todas as nossas dores, e no último dia, no final da história, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então você pode continuar orando, meu irmão, minha irmã, chorando, não tem problema. Você pode ir diante de Deus amargurado, não tem problema. Você pode ir diante de Deus ansioso, aflito, não tem problema. Só saiba de uma coisa: o Deus que ouve a sua oração vai fazer com que isso seja transformado em cântico. Salmo 30 diz: transformaste o meu pranto em dança. O choro dura uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de cântico, e entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós. De fato, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estamos alegres. Salmo 126 é um salmo que fala da restauração. Orar não é perder tempo. Orar não deve ser a nossa última opção. Orar deve ser a primeira sempre, seja na aflição, seja o momento que nós estivermos enfrentando. Porque grandes histórias começam com pequenas orações. Adoração começa no choro. A alegria que nós podemos experimentar da parte de Deus hoje começou na cruz. Foi vencida. Passou pelo túmulo vazio. E agora nós contamos com Deus que derramou do seu Espírito Santo, foi levado aos céus e derramou do seu Espírito Santo. E a palavra nos garante que essa alegria ninguém nunca mais roubará do nosso coração. A oração pode começar pequena, aflita, mas certamente nos levará à adoração. Só adora quem reconhece quem Deus é. E reconhece a sua bondade em todo o tempo. Queria que você fechasse os seus olhos, ficasse de pé.
para nós orarmos mais uma vez nessa noite. Eu não sei qual o estado da sua alma, nem quais são as aflições que permeiam o seu coração, a sua vida. Muitas vezes nós não gostamos de falar do sofrimento, porque é ruim, não é bom não, mas ele é real. O sofrimento é real. Eu não sei como estão os seus dias, qual é a dimensão da sua esperança, mas que nós possamos fazer como Ana, derramar a nossa alma diante do Senhor, confiando que Deus é poderoso, não apenas para nos responder, Deus é poderoso para acolher a nossa vida em Cristo Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor, reunidos nessa semana de oração. E se tem uma marca que acompanha o teu povo desde lá da queda, passando por toda a história, pela história da igreja, é o sofrimento, a perseguição, a humilhação, a exposição, a vergonha. Mas nós podemos ver na história do teu povo, na Bíblia, através da igreja, que foi nesses momentos em que o teu povo se dispôs a buscar ao Senhor. Porque reconhece que o Senhor é a fonte de todas as coisas. É o Senhor quem nos sustenta em tempos de fraqueza. É o Senhor quem nos sustenta em tempos de força, de fartura. É o Senhor quem está presente no tempo da escassez. É o Senhor que está presente no tempo da fartura, porque nós dependemos do Senhor em toda e qualquer circunstância. Ajuda-nos, dai-nos graça para que perseveremos em oração, mesmo que nos faltem as palavras, mesmo que nos falte a capacidade de transformar o que sentimos no nosso coração em palavra, de verbalizar. Nós sabemos que há um Deus que é consolador, é um Deus que está presente, que anda conosco no meio da dor e do sofrimento. Foi isso que o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ali o Senhor estará comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando? Quando eu caminhar no vale da sombra da morte. Foi o mesmo Espírito que esteve presente em Cristo, quando Ele estava prestes a entregar a sua vida por nós, orando, angustiado: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Foi o Senhor que esteve presente na vida dos salmistas, dos profetas, quando em sofrimento buscaram ao Senhor, na vida do próprio apóstolo Paulo, que orou para que o Senhor tirasse dele aquele espinho. E a tua palavra diz que o Senhor respondeu: a minha graça te basta. Não há consolo maior de saber que a tua graça é sobre as nossas vidas. Ela nos sustenta, nos dá capacidade de atravessar toda e qualquer situação e sair do outro lado adorando o Senhor. Porque a nossa oração pode começar em lágrimas, mas certamente terminará em adoração. E essa adoração é fruto da certeza que nós temos no Senhor. É fruto da presença do Senhor em nós. E eu oro para que essa igreja e o teu povo que aqui se reúne tenha experiências profundas com a graça do Senhor, com a presença poderosa do Senhor. E assim, estimulados, cheios da tua graça e do teu Espírito Santo, eles continuem a avançar em suas vidas pessoais, enfrentando seus dilemas e dificuldades, na certeza de que o Deus Todo-Poderoso está com eles, conforme o próprio Jesus prometeu. E mesmo se Ele não responder conforme as nossas expectativas, certamente Ele fará conforme a sua vontade e o seu plano, porque nós estamos nas mãos de Deus. É Ele que nos conduz e nos leva com certeza, com firmeza, até os seus braços de amor no dia em que Ele nos chamar. Pai querido, eu oro para que o Teu Espírito Santo continue nos consolando e nos ajudando a trilhar esse caminho, até que nos apresentemos diante do Senhor, onde ouviremos a Tua bondosa e poderosa voz: vinde a mim, benditos do meu Pai, para o lugar que tenho preparado para vocês
desde antes da fundação do mundo. Isso é o que nós queremos ouvir, certamente ouviremos. As demais situações estão em tuas mãos, e o Senhor fará conforme a tua vontade no teu tempo. É nisso que nós confiamos, e é nessa verdade que nós descansamos. É no nome poderoso de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe e que o Senhor continue a conduzir as suas vidas e essa igreja conforme a sua vontade e a sua graça até que Ele venha. Amém? Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade.